E aí galerinha, estou trazendo um vídeo novo. Como sempre, não se esqueçam de deixar o like e se inscrever e também deixa um comentário, mas deixando de enrolar só vamos. Para iniciar ficamos com esse mangá onde a história se inicia com o protagonista chamado Ken, onde após passar por várias situações em sua escola e aguentar todo tipo de sofrimento, quando estava próximo à sua formatura no final, ele é jogado do telhado da escola. Ele não consegue entender o motivo pelo qual isso está acontecendo com ele e devido a isso acaba entrando em coma. Os médicos dizem que talvez ele não acorde mais, mas ele consegue ouvir o que as pessoas dizem ao seu redor. Ele fica nesse mundo escuro por muito tempo, e para piorar, aqueles que o incomodavam começam a atormentar seu irmão. O dinheiro para pagar o hospital é pouco e sua avó está trabalhando duro para isso. 3 anos se passam e ele ainda está nesse estado. Ele sente uma imensa ira contra aqueles que fizeram isso com ele. Se tivesse uma nova oportunidade, destruiria todos eles. Seus dias são apenas imaginando formas de fazer isso. 7 anos depois, ele pensou em milhares de formas de realizar sua vingança, tendo um plano perfeito. Mas depois de 10 anos, começa a acreditar que era apenas uma fantasia. No entanto, as coisas começam a mudar quando um dia, ele consegue abrir seus olhos novamente, mesmo acreditando ser apenas um sonho. Após sentir dor, ele percebe que é a realidade. Com isso descobre que retornou no tempo, no ponto de partida de todo o seu sofrimento. Esse é o momento que ele esperou por todos esses anos, e está decidido a fazer tudo o que planejou. Ele ainda se lembra claramente do que aconteceu naquele dia, quando testemunhou os delinquentes atormentando outro colega e tentou intervir, o que levou sua vida a se tornar um inferno até chegar àquele final. Mas agora ele fará as coisas de forma diferente. Em vez de tentar conversar, fará justiça com as próprias mãos. Após simular todas as cenas em sua cabeça por 10 anos, usará tudo isso para completar sua vingança da pior forma possível. Agora ficamos com esse mangá onde a história segue o protagonista conhecido como Park, onde há 2 anos atrás ele acabou entrando em uma batalha contra uma gangue conhecida como Nexus. Após um grande confronto, ele pensava que tinha ganhado, porém após isso os caras da Nexus processaram ele, com a fabricação e manipulação de evidências deles. Park acabou perdendo o julgamento, como resultado por causa do dinheiro para quitar sua pena, seu pai vendeu a academia a qual dedicou toda a sua vida. Após isso Park jurou que nunca mais iria lutar novamente. Nessa sociedade, se você não possui dinheiro, você perde mesmo que ganhe. Um dia ele acaba se encontrando com um membro da Nexus. Como ele prometeu não lutar novamente, ele foi bastante espancado. Pouco tempo depois outro aluno aparece e fala que vai dar uma grande quantidade de dinheiro para ele para matar o líder da Nexus. Mas antes disso ele teria que derrotar os caras que estavam batendo nele. E é neste momento que Park mostra suas habilidades, dizimando todos facilmente em apenas 4 segundos. Após uma longa conversa pelo dinheiro, Park aceita a oferta de enfrentar a Nexus novamente, onde como seu primeiro alvo era um dos membros que estava na sua escola, que implicava com ele todos os dias. Antigamente, por causa da sua promessa e não possuir dinheiro, ele apenas aceitava tudo de cabeça baixa, mas agora como alguém vai dar dinheiro para ele em troca dos seus punhos, Park agora está decidido que vai lutar novamente, e usando suas grandes habilidades, ele vai dizimar todos os membros da Nexus um por um, até chegar no líder deles e assim completar sua missão de eliminá-lo para conseguir dinheiro suficiente para ajudar ele e seu pai. Agora ficamos com esse mangá onde a história se inicia com o protagonista que era o cão de caça de uma família da nobreza, porém mesmo dedicando sua vida toda ao seu pai e à sua família, foi falsamente acusado de conspirar com os demônios, e o destino que ele teve que enfrentar foi a guilhotina. Naquele momento, enquanto esperava o seu fim, ele olhou para todos e jurou que se pudesse viver de novo não viveria mais como um cão raivoso caçando lebres, e para sua surpresa após abrir seus olhos novamente ele estava em um lugar completamente diferente. Inicialmente ele não consegue entender o que estava acontecendo, mas logo ele se depara com o principal culpado pela sua incriminação e execução. Ele se chama Hugo, o Patriarca, e é neste momento que ele descobre que acabou voltando para quando era apenas uma criança. Essa era a vida que ele tinha antes de se tornar um cão de caça. Como ele nasceu como um filho ilegítimo da família, não recebeu as melhores criações, e como os cães de caça precisam aprender a serem fiéis às suas obrigações, ele teve que lidar com todos os tipos de atos ruins. Tudo isso para que a sua família pudesse se tornar a melhor entre as 7 grandes famílias. O motivo da sua lealdade era simples: só queria ser reconhecido por Hugo e todos da família. E após a abertura do portão demoníaco, uma grande batalha foi travada com a vitória da humanidade, e a recompensa que foi dada a ele por dedicar toda a sua vida pela família foi o abate. Tudo isso porque ele sabia demais. Mas com essa nova oportunidade, ele está decidido que vai buscar vingança. Anteriormente, no berço das espadas, que seria uma provação onde as crianças são jogadas
em um labirinto cheio de espadas para testar suas coragens, ele foi ultrapassado pelos seus irmãos. Mas dessa vez é diferente, essa bênção será apenas dele, e a partir deste momento, ele começou a afiar suas presas, para assim se tornar um guerreiro muito mais forte que antes e com isso conseguir destruir essa família completamente com suas próprias mãos. Agora ficamos com esse mangá onde a história inicia com um dos maiores assassinos, que abalou toda a Coreia, onde um dia ele acabou preso após vários dias sendo perseguido. O protagonista conhecido como Seok era um detetive que estava neste caso, mas ele logo descobre que esse assassino tinha matado toda a sua família a sangue frio, após ver aquela cena na sua frente e ainda tendo que escutar o assassino falando coisas. Ele fica com uma ira que não se importava com mais nada, mesmo um de seus colegas de trabalho, falando que iria fazer a justiça por ele. Seok não escuta nada e parte para cima. Ele foi treinado como uma arma humana. Com isso mesmo seus outros colegas tentando parar ele. Com suas habilidades ele começa a derrotar um por um. Mesmo ele sabendo que iria para a prisão se fizesse isso, ele não se importava. Só queria dizimar aquele ser que destruiu sua família. Nem arma de choque ou sendo acertado na cabeça parava ele. Um dos detetives líderes fala que não adianta se vingar com suas mãos e deixar esse assassino ser julgado pela lei, mas se o ser humano significa ter que seguir a lei, ele estava decidido que para se vingar não seria mais um humano, mas ele acaba sendo parado após levar 2 tiros em suas pernas. Após esses eventos Seok fica bastante triste por não estar lá para protegê-los, mas um sentimento mais forte estava em seu corpo que era o ódio. Com isso ele jurou que não importava o que tinha que fazer, até mesmo vender sua alma ao diabo para se vingar dele, e fazer ele sentir tudo que a sua família teve que passar 100 vezes mais. Como não houve execução em seu país há muitos anos, ele mesmo iria fazer isso. Com isso ele vai para a prisão sozinho atrás desse assassino, e ele vai fazer tudo para completar seu objetivo. Para terminar ficamos com esse mangá onde a história segue em um mundo onde algumas pessoas são capazes de despertar habilidades para enfrentar os monstros. E o protagonista conhecido como Yang era considerado como um cidadão normal. Ele passava seus dias no hospital cuidando da sua irmã que foi atingida por uma habilidade congelante de um herói. Mesmo isso tendo acontecido, despertado ainda era considerado como um herói para todos. Mas o que todos não sabiam é que Yang na verdade possui uma habilidade que lhe permitirá alcançar os céus. Essa habilidade é capaz de roubar as habilidades de outros despertados. Com isso ele pega a habilidade da sua irmã que está em coma. Ele acredita que ela ser acertada pelo despertado não foi um acidente, pois ela estava longe de todos os eventos. Com isso ele quer descobrir o que realmente aconteceu, e com sua grande inteligência após conseguir dinheiro para o tratamento da sua irmã com o advogado do herói que fez isso com ela, ele está decidido que vai investigar tudo o que aconteceu e encontrar a verdade por trás de tudo isso, pois ele acredita que alguns despertados não são classificados para serem chamados de heróis. Com isso ele vai mudar esse mundo, e com a ajuda da sua habilidade de roubar o poder de outros despertados, ele vai ter que enfrentar o líder de uma grande organização, mas usando suas estratégias para derrotar as forças das trevas. Junto com várias habilidades, ele vai combater as forças das trevas uma por uma e construir sua própria organização para ser capaz de mudar esse mundo, e com isso se tornar o rei dos poderes sobrenaturais, que todos possam admirar e chamar de herói, e com isso ser capaz de descobrir o que realmente aconteceu com sua irmã e se vingar de todos e aqueles que entrarem no seu caminho. Cairá diante do seu enorme poder.